Pessoal, tem muita gente aqui no canal me perguntando se a Binance vai quebrar, se os ativos criptográficos custodiados em Binance, Coinbase ou qualquer grande CeFi corre o risco de eventualmente ficarem indisponíveis, já que ou eventualmente bloqueados por agências ou órgãos estatais, já que a Binance e a Coinbase foram as primeiras a serem alvo dessa artilharia estatal regulamentar norte-americana. Gente, o que está acontecendo é que os reguladores estatais norte-americanos mostraram as suas garras. Eu não acredito que a Binance vá suspender o saque criptográfico da Binance norte-americana, US. Eles suspenderam as retiradas em USD. Depósitos em USD estão suspensos. A retirada fiduciária provavelmente vai sofrer uma pausa. Eles alertaram, eles estão sem a ponte entre o dinheiro fiduciário, né, o dólar norte-americano, e os criptoativos. Eu acho improvável que eles suspendam o saque cripto. Mas se eu tivesse ativos criptográficos na Binance US, eu retiraria. Só que essa guerra entre estados soberanos e o mundo criptográfico, na minha leitura, está só começando. Por enquanto, a gente consegue observar dentro dessa ginástica macroeconômica entre o mundo cripto e os estados soberanos que, por enquanto, os Estados Unidos estão se valendo das suas agências reguladoras, somente delas, para combater a expansão criptográfica. É o que está acontecendo com esses processos iniciados pela SEC, a CVM norte-americana, contra a Binance e contra a Coinbase. Mas não se enganem, em momentos como esse, que aglutinam uma virada histórica, são momentos como esse que são verdadeiros pontos de inflexão. Superada essa crise, vocês podem ter certeza que a criptografia vai avançar para um market cap de trilhões e trilhões de dólares. Momentos como esse reforçam ainda mais a necessidade de custodiar os nossos criptoativos de forma segura, preferencialmente num cold wallet. Não se enganem, por enquanto, só a Coreia do Norte, como Estado soberano, é declaradamente uma caçadora de criptoativos. Praticamente nenhum hot wallet hoje, na minha leitura, é confiável. Qualquer servidor desses hot wallets pode ser invadido, mesmo que seja mesmo que a Atomic Wallet estava hospedada supostamente num servidor confiável, como os devs falaram via Twitter, e a Coreia do Norte, através do grupo Lazarus, atacou esse servidor, colocou um arquivo malicioso, e quem fez o update desse hot wallet teve as carteiras drenadas. Nesse cenário de uma guerra apocalíptica entre o mundo cripto, que está em franca expansão, e estados soberanos, o lugar mais seguro para vocês custodiarem os criptoativos de vocês, com certeza, é um cold wallet, um hardware wallet, onde a transação precisa ser autorizada a partir de um dispositivo diferente daquele em que a gente esteja navegando. Não sei se vocês lembram, em 2018, um grupo de hackers invadiu os servidores da NSA, a Agência de Segurança Nacional norte-americana, e conseguiram fazer o download de um software chamado Eternal Blue. O Eternal Blue é um software que foi construído para a NSA em parceria com a Microsoft. E o que o Eternal Blue é capaz de fazer? Ele pode basicamente invadir o Windows de qualquer usuário no mundo de forma secreta, sem que o usuário sequer perceba. Os hackers com o Eternal Blue começaram a varrer o Windows de usuários pelo mundo afora e foram simplesmente buscando e minerando, por assim dizer, private keys e palavras sementes. O que eu quero dizer com isso?
Se um grupo de hackers invadiu o software que a NSA, a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, usa para poder combater terrorismo e outros crimes que ameaçam o Estado norte-americano, e com isso eles fizeram uma mega varredura nos Windows de usuários mundo afora, eu pergunto a vocês, por que nessa guerra de titãs dos estados soberanos contra a expansão criptográfica, já que a próxima etapa, o próximo ciclo de valorização cripto, os criptoativos vão valorizar para além do market cap de uma Apple, para além do market cap de uma Microsoft. O market cap da BTC facilmente na próxima pernada vai a trilhões de dólares. E eu pergunto, por que a própria NSA não poderia fazer uso do Eternal Blue para entrar de cabeça nessa guerra? A Coreia do Norte, tudo bem, que é um estado que está do outro lado da força, mas os estados ocidentais que vão ver no mundo cripto uma ameaça também podem se valer das suas agências de inteligência para poder drenar ativos criptográficos hospedados em hot wallets, cujos servidores eles já têm acesso. Ou vocês acham que a agência de inteligência britânica ou israelense já não tem acesso a uma Amazon Web Service ou qualquer outro servidor, e eles já não conseguiriam colocar um update de um MetaMask já completamente teleguiado com um bug para entregar as private keys para qualquer estado soberano? Isso já poderia acontecer. É óbvio que isso não seria algo assim declarado. Nenhum estado soberano iria admitir que eles fariam isso. Mas fica no radar essa possibilidade. Hoje, a Coreia do Norte não admite, mas são eles que criaram o Grupo Lazarus e são eles que drenam essas carteiras mundo afora. É óbvio que num cenário como esse, ter os criptoativos num hot wallet é basicamente um suicídio existencial. É entregar o dinheiro para essa nova fronteira de hackers que, na minha leitura, vai incluir também agências estatais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot Kusama, e percebam que na lista das altcoins incluídas como security, como valores mobiliários, tem altcoins de altíssima octanagem como Atom, Solana, Polygon, a Matic, que é o token de governança, e o Gas da Polygon Matic, Cardano. Ou seja, virou guerra de titãs. E se os estados soberanos se voltaram assim contra os criptoativos, eles podem eventualmente e tranquilamente avançar um sinal amarelo e ir para um outro viés, né? E partir para um outro viés nessa guerra, inclusive ameaçando a credibilidade dos usuários com o ataque eventual aos servidores que hospedam as atualizações desses hot wallets. Daqui a pouco eu volto, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.